Olha só que interessante, não importa se você é isso ou isso, você precisa entender isso aqui, ó. A Câmara dos Deputados aprovou em Brasília uma proposta que põe fim à escala 6x1. Eu não sou CLT não, esse vídeo aí não é pra mim não, esse vídeo é pra você, meu amigo. Porque tem muita gente com dúvida por aí, viu? Quando é que começa a valer isso aí? Vai mudar no meu salário? E outra, por que estão mexendo nisso só agora? Beleza, é o fim da escala 6x1, então quer dizer que sábado e domingo agora eu já não trabalho. Calma, meu amigo. Explicando o fim da escala 6x1. De forma bem resumida, é o seguinte. Hoje, milhões de brasileiros trabalham 6 dias e folgam 1. A nova proposta diz o quê? No mínimo 2 dias de folga. Entendi, mas já foi aprovada? Ainda não. O texto, a proposta passou pela Câmara. E agora depende do Senado. Se passar e não tiver mudanças, aí sim ela começa a valer 60 dias depois da aprovação final. Depois disso, existe um período de transição de 14 meses. E um pequeno detalhe, presta atenção aqui. Se o texto que já foi aprovado pela Câmara chegar no Senado, tiver alterações, ele volta para a Câmara para ser votado de novo. Então, respondendo a pergunta principal logo agora, não, o fim da escala 6x1 ainda não foi aprovado. Pronto, agora que eu resumi para os apressados, vamos aprofundar um pouquinho mais. Para entender o que está acontecendo hoje, vamos dar uma voltadinha no tempo? Bloco 1, contexto histórico. Em 1943 foi criada a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, estabelecendo inicialmente o limite de 48 horas de trabalho semanal. Só que aí em 1988 a Constituição diminuiu esse limite de 48 para 44 e garantindo pelo menos um dia de descanso remunerado na semana, ou seja, um dia de folga sem alteração do seu salário. Na prática, isso abriu espaço para o modelo 6x1. E o que é a escala 6x1? É você trabalhar 6 dias e folgar 1. Caiozinho, mas eu não trabalho assim não. Eu trabalho todo dia, só trabalho 2 vezes por semana, o resto eu folgo. Caiozinho, eu nem trabalho, eu sou vagabundo. Então, apesar de nem todo mundo estar enquadrado no modelo de escala 6x1, esse modelo se tornou padrão. Bloco 2, por que isso virou pauta agora? Em 2024, um movimento ganhou força na internet, questionando a jornada exaustiva dos trabalhadores, principalmente os CLTs, que é praticamente a galera que está diretamente, deixa de grito, que é praticamente a galera que está ligada a essa escala 6x1, e esse movimento também estava questionando os impactos na saúde mental dos trabalhadores. Mas óbvio que um assunto tão importante gera debate. Do lado de quem apoia a mudança, ou seja, apoia o fim da escala 6x1, o argumento principal é: trabalhar mais não significa produzir mais. Porém, existe o outro lado, o lado de quem é contra o fim da escala 6x1. O principal argumento é que reduzir a jornada de trabalho aumenta o custo das empresas, especialmente as empresas menores, que teriam que contratar mais ou pagar mais horas extras para poder compensar a produção. Para esse grupo, a mudança pode pressionar vagas de carteiras assinadas e com isso encarecer o preço dos produtos e dos serviços. O fato é que esse debate saiu das redes sociais, foi para o Congresso e agora virou uma proposta concreta de mudança na Constituição brasileira. E no meio disso tudo, há estudos e opiniões diversas. Tem gente que concorda, tem gente que não concorda. Bloco 3, o que foi proposto? Pois bem, uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, proposta de mudar algo na Constituição. No Brasil, uma lei para ser aprovada, ela tem que passar em 2 casas. A primeira casa é a Câmara dos Deputados, formada por 513 deputados federais eleitos pelo povo para representar a população de cada estado. A segunda casa é o Senado, com 81 senadores. Também são eleitos pelo povo. Pensa assim, a Câmara representa o tamanho de cada estado. Quanto mais gente nesse estado, maior o número de deputados. Já o Senado equilibra essa conta aí. Todo estado, independentemente do tamanho dele, independentemente da população, tem 3 senadores. Então, para uma proposta, para uma PEC ser aprovada, ela precisa passar nessas 2 casas aí, em 2 turnos em cada um. Pois bem, na Câmara, várias ideias foram debatidas. No fim das contas, o que avançou como base do texto foi uma proposta de redução gradual mais moderada, que diminui o limite semanal de 44 para 40 horas. Bloco 4, a aprovação na Câmara. A PEC foi aprovada em 2 turnos, com larga maioria votando sim para o fim da escala 6x1. Na prática, o texto aprovado garante 2 dias de descanso na semana. E detalhe, o texto diz lá que um desses 2 dias de folga, de preferência, tem que ser no domingo. Agora, para virar lei, como eu já falei, precisa passar em 2 turnos pelo Senado. Bloco 5, se for aprovada, quando começa a valer? Entra em vigor 60 dias depois da promulgação. O que é promulgação? É o ato oficial que transforma uma PEC em lei. Mas não é simples assim não, viu? Aprovou, já começou não. O que foi aprovado pela Câmara prevê uma mudança gradual, com um período de transição de 14 meses. Transição é essa que acontece em etapas. Primeiro cai de 44 horas semanais para 42, com 2 folgas na semana, para só depois cair para 2 folgas na semana e 40 horas de trabalho semanais. Isso
Isso significa que as empresas teriam esses 14 meses aí para poder se adaptar, antes de serem obrigadas a mudar a escala. Entendi, mas o que é que muda na prática? De um lado, a galera diz que se realmente for aprovado, as empresas vão contratar mais gente para poder compensar aí, né? Ou seja, vai ter mais geração de emprego. Do outro lado, há quem diga que as empresas, como eu já falei, principalmente as menores, vão ter dificuldade. Conclusão, o debate sobre o fim ou não da escala 6x1 tá movimentando as redes sociais. O próximo capítulo dessa história é o quê? Passa ou não passa pelo Senado? Vai ter alteração ou não vai? Como essa história aí termina, só o tempo vai dizer. E aí, qual a sua opinião sobre o tema? Você vai ser afetado? Você concorda ou não concorda com o fim da escala 6x1? Pra você, qual seria a melhor escala? Comenta aqui embaixo, aproveita, deixa uma curtida e me segue pra ver mais temas complicados de uma forma descomplicada aqui nesse perfil.